E olha, chegou aquela hora tão esperada aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, que é o quadro Meu INSS. E está no ar. O nosso quadro Meu INSS todas as terças-feiras e o nosso assunto de hoje é revisão dos benefícios previdenciários. Você que está me acompanhando agora, você sabe como é possível dar entrada numa revisão? Quais os documentos são necessários? Talvez você não saiba, né? Quem vai explicar tudo isso para a gente é o nosso amigo Marcelo Lima, educador previdenciário, que está comigo ao vivo, via live aqui. Em breve estará conosco aqui em nossos estúdios, se Deus quiser, Marcelão, para trazer essas informações importantes, né? Essa revisão dos benefícios, Marcelo, muita gente tem dúvidas, né, de como fazer para poder dar entrada, quais são os documentos necessários e acaba se emperrando nisso, no chamado análise, né? Boa tarde, seja bem-vindo e bom dançarino no ônibus, viu? Acompanhei. Muito boa tarde, Wilson. Eu e todos os alagoanos acompanham, dando carona com você, né? E parabenizar também pela escolha da música. Todos os dias eu me surpreendo com esse nosso querido, eu não sei se é o Amaro Bandeira. Quem é esse? Bandeira, a seleção é dele. Que ele vem atrás dos inferninhos da vida. Que né? é isso, rapaz, que é isso? Não, jamais. É porque ele é assim, eu tenho uma eclético, ele é eclético. Mas enfim... Gostei. Eu faço como todos os alagoanos, acompanham sempre, pegam carona com você. Eu estava aqui aguardando para participar e no ônibus do alerta. No mais, realmente, a revisão, Wilson, muitas pessoas têm dúvidas, porque, primeiro, o que é essa revisão? É quando a pessoa entende que aquele valor que ela está recebendo não seria o ideal, em razão de ela ter pago um valor a mais. Pode acontecer também revisões pelo próprio INSS, né, dando início, verificando que houve algum equívoco por parte do INSS em algum cálculo. E é importante dizer que essa revisão, prazo de 10 anos que você tem, dá ciência para dar entrada nessa revisão. E como é que você faz isso? Pelo aplicativo Meu INSS, você pode solicitar essa revisão, né, colocando lá todos os dados. A documentação necessária é aquela que comprova, por exemplo, que o senhor, a senhora está dizendo que tinha direito. Na prática, imagine quem se aposentou por tempo de contribuição e na hora verificou que os 10 ou 15 ou 25 anos que ele tinha de trabalho não havia contribuição. Lá não entrou com nada, ou então essa condição ficou de salário mínimo. E você tem certeza, olha, eu recebia mais do que isso, né, todos os meses. E quando vai lá, realmente aquele valor não foi contabilizado, porque o empregador não fez o devido pagamento, ou por um erro do sistema, você tinha 2 números de identificação, trabalhou em várias empresas, cada empresa abriu um PIS diferente. Aí esse PIS não houve um elo e, por sua vez, não migrou para o sistema. Isso acontecendo, a pessoa vai, faz a revisão e esse valor vai para o valor que a pessoa tem ou supostamente tem direito. Uma dica é que quem ganha salário mínimo, gente, e a vida inteira ganhou o mínimo, vai pedir revisão de quê? Não tem revisão, o mínimo é o mínimo, né? Essa condição específica para não desesperançar as pessoas, mas para garantir que ela só peça se realmente vier a ter uma condição, né, uma chance de ter o seu benefício de revisão aceito, né? E, claro, um aumento nesse benefício, Wilson. Perfeito, Marcelão, muito bem, como sempre, muito inteligente, trazendo informações importantes e didáticas para o nosso telespectador. Vamos lá, então, dar chance para que o nosso telespectador possa perguntar a você, Marcelo, para que você tire as dúvidas deles. Vamos lá, então, a primeira pergunta é do Felipe Santiago. Ele pergunta o seguinte: Marcelo, eu me aposentei e continuo... Ih, caramba, cadê? Tiraram rapidinho, hein? Cadê a primeira pergunta para o Marcelo aí? Coloca aí, Aninha. Aninha, não boicota o Felipe não, viu? Olha, Felipe Santiago, eu me aposentei e continuo trabalhando e contribuindo. Posso pedir revisão para aumentar o meu ordenado? Pois não, o que ela fez foi uma revisão, né? A Aninha fez uma revisão e já colocou, agora sim, nosso querido amigo quis perguntar, de fato, né? Ela está sempre atenta, isso é muito bom. Nesse caso, olha só, quem trabalha e pede aposentadoria e continua trabalhando, Wilson, não tem nenhum tipo de revisão a fazer. Muita gente, essa pergunta é muito comum, muito obrigado, muitas pessoas fazem também, tal qual essa dúvida que ele teve, né? Que até é interessante, olha, eu me aposentei, continuo trabalhando e descontando a Previdência. Esse dinheiro vai para onde? É uma pergunta que muita gente faz. Nesse caso, gente, olha só, infelizmente não tem como revisar, uma vez que o próprio STF, Superior Tribunal, e o Supremo disse assim, olha, não tem como reaposentar, não tem como fazer nenhum tipo de revisão pós-aposentadoria, porque não tem lei para isso. A lei que existe é, aposentou, você não é obrigado a voltar a trabalhar, mas se você voltar, vai contribuir para o princípio da solidariedade, para todos os demais segurados, porque é um princípio de repartição simples, um entrando, outro saindo no sistema.
Então, nesse caso específico, respondendo a ele, não há esse tipo de revisão, tá? Mesmo que ele aposente, continue trabalhando, continue descontando para a Previdência, ele desconta para o princípio da solidariedade. Não tem nenhum benefício para ele. Inclusive, se ele vier a adoecer, não tem auxílio-doença, porque ele já é aposentado, ele não vai gerar uma nova aposentadoria, não tem duas pensões se ele vier a falecer. Ou seja, uma vez que você se aposenta e continua trabalhando e desconta, não traz para o senhor nenhum tipo de acréscimo financeiro. Perfeito, Marcelão, muito bem. Vamos lá então para a segunda pergunta dos nossos telespectadores. Querem perguntar ao Marcelo Lima? Pode soltar. É a Carla Regina, Marcelo. Ela pergunta o seguinte: recentemente eu ouvi que tem uma revisão do artigo 29. O que é isso? Pois não, o artigo 29 é da Lei 8.213, né? Segundo a Lei 8.213, que foi um equívoco. O INSS equivocou na hora de fazer o pagamento, né, no percentual do pagamento dos auxílios-doença, né, da aposentadoria por invalidez e nas pensões que originaram disso. Porém, essa é uma exceção, essa foi uma revisão automática. Não precisou que ninguém, por exemplo, fizesse um requerimento, porque foi feito um acordo, né, um acordo civil, uma ação civil pública para que isso acontecesse. Então, de fato, teve um calendário e quem tinha direito a essa revisão, Wilson, já recebeu até em maio, que todo mês de maio de cada ano era feito em razão da idade, né, pela faixa etária, você tinha esses pagamentos. Quem tem dúvida, de repente, mas eu recebia em 2009, 2010, eu recebi benefício do auxílio-doença. Será que eu tenho direito? Eu sou aposentado por invalidez, será que eu tenho direito? No próprio aplicativo Meu INSS, você pode consultar, ou no site, né, inss.gov.br, você consulta a revisão do artigo 29. Porque, de repente, né, uma outra carta, uma falha qualquer, a carta não chegou e as pessoas, enfim, podem ter direito. Mas somente as pessoas que receberam esses benefícios desde 2009 para cá. Então, é importante ver que a maioria, pelo menos a informação que nós temos, é que todos receberam carta e quem não recebeu carta, consulta, nesse caso, no site, tem lá, consulta do artigo 29 da Lei 8.213, Wilson. Então, é importante, para quem não tinha essa informação, né, agora fazer essa consulta se é que recebeu algum desses benefícios. Vou repetir, é o benefício de auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez da época ou a pensão originária desses dois benefícios, 2009 até 2011, mais ou menos. Perfeito, Marcelo. Vamos lá então para a nossa terceira e última pergunta dos nossos telespectadores. Pode soltar, Aninha. Olha, a Carmen Silva que pergunta a você, Marcelo, ela fala o seguinte: comecei a trabalhar em 78 e me aposentei em 2010. Percebi que meus salários antes de 1994 não entraram na conta. Está correto? Pois não, está sim correto. Olha só, ela começou em 78, na verdade, e em 2010. E só entra em 94, porque a fórmula hoje, inclusive passou na reforma, inclusive, essa fórmula é de julho de 94 até o dia do benefício. Por isso que as contribuições anteriores a isso não entraram para ela, né? Existem algumas revisões que estão, hoje inclusive a revisão, que é chamada revisão da vida toda, que pode até contabilizar, ela está no Supremo Tribunal Federal e está empatado. São 11 ministros, está 5-5, e o ministro pediu vistas para verificar se é possível ter essa revisão da vida toda. Por enquanto, nem no judiciário. É melhor aguardar, né, que o STF se pronuncie, aí sim pode ser que ela tenha alguma chance. Um detalhe importante em tudo isso é que somente os 10 anos, ou seja, prescreve em 10 anos para pedir sua revisão. Imagine que quem está acompanhando a gente agora já está aposentado desde 2010. Então, infelizmente, não tem o que fazer porque estamos em 2021, ou seja, 11 anos, perdeu o prazo de pedir qualquer revisão 10 anos, a não ser que seja uma revisão por lei, determinada por lei. Aí, nesse caso, vai se rever, independente desses 10 anos ou não, Wilson. É importante dizer que é bom acompanhar, né? E qualquer novidade, claro, vamos trazer aqui no quadro Meu INSS, depois dessa votação que está empatada em 5-5 sobre a revisão da vida toda. Muito bem, só para a gente poder esclarecer para os nossos telespectadores, então quer dizer que os salários dela do ano de 94 não entram para aquela fonte? De 94 para trás, Wilson. Não só dela, de qualquer pessoa. A conta é colocada e o motivo é porque em 94 de julho nasceu o Plano Real. Então todos os cálculos são feitos em reais. Para não ter essa conversão, enfim, foi colocado dessa forma que somente de julho de 94 para frente o cálculo é feito. Julho de 94 para trás não se considera esses valores, tá? A não ser, né, especificamente essa tese, né, da revisão da vida toda, que para algumas pessoas pode ter algum êxito, mas isso ainda está, como eu falei, no Supremo Tribunal Federal, foi uma votação, está 5-5, só falta um voto. Se esse um voto for a favor dos segurados, então pode ter essa revisão da vida toda e em alguns casos você ter sucesso. Se for a favor do INSS, então não se fala mais nisso, é de 94 para frente.
é aguardar, então, o resultado do Supremo Tribunal Federal, né? Está naquela expectativa, está 5-5 isso, placar Vamos empatado. lá, é banho de pipoca, dançando, dança da chuva, tudo para poder conseguir desempatar para a gente, que é importante, tá bom? Isso, perfeito, então não aguardo. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, trazendo aí, tirando as dúvidas dos nossos queridos telespectadores. Boa terça-feira para você, saúde, sucesso e até a próxima aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Grande abraço, Wilson. Fique com Deus e até lá. Se cuidem. Tchau, tchau. Obrigado. Você também, amigão. Obrigado pela sua participação com a gente aqui. Olha, isso aqui, o nosso quadro Meu INSS é muito importante porque tira todas as dúvidas de vocês, telespectadores. Se vocês querem debater algum assunto importante, você está tendo dificuldades, não está entendendo, 3023 75 90. Fala com a nossa produção, está aqui. O telefone vai colocar para você aqui o nosso WhatsApp, 3023 75 90. Tem o nosso QR Code. Você pode pegar o seu celular e apontar para o QR Code, já vai direto para a nossa equipe de produção, que está prontinha, muito simpáticas para te atender, com todo carinho, com toda a responsabilidade, para que você tenha vez e voz, como você tem aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, tá bom? Muito bem.